Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nova temporada do programa O que é Ser Brasileiro. E a gente está aqui de casa nova, nesse espaço incrível do Cubo Itaú, que é uma comunidade internacional que impulsiona startups das mais diversas áreas, conectando a grandes investidores e corporações. E é de conexão que a gente fala o tempo todo aqui. Pois é, conexão, identidade, pertencimento, as histórias de vida de empreendedores, suas culturas, o que nos torna únicos, diversos e ao mesmo tempo partes de um todo. Afinal, o que é ser brasileiro? Estamos recebendo Rachel Maia, CEO da RM Company. Muito obrigado pela sua presença, Rachel. Obrigada, muito bom você estar aqui com a gente. Prazer é todo meu estar aqui com vocês nesse momento. Satisfação. Obrigada. Obrigado. Você pode nos dizer quem é você? Com certeza. Prazer, primeiro, mais uma vez, estar aqui com você. Hoje estou como conselheira de grandes empresas, Banco do Brasil, da Vale, da CVC. Fui presidente de grandes marcas globais, por isso que me chamam de Rachel Maia, porque meu pai me registrou como Rachel Maia, e vai falar para um estrangeiro chamar Rachel de Rachel, não tem como. Então, por isso que é Rachel Maia. Então, trabalhei na 7-Eleven, trabalhei na Pandora, trabalhei na Tiffany, trabalhei na Lacoste, exerci a função de expandir a marca. Hoje sou empresária, além de conselheira da RM Company, trago a parte de letramento, também faço Talent Acquisition e nós fazemos o varejo. É isso que é Rachel Maia. E que horas que a pessoa dorme também a gente quer saber, né? E tem a parte filantrópica, que é o Capacita-me, que é muito importante, que nós temos aí. Tudo isso só faz sentido quando nós olhamos para o próximo, fazemos o bem ao próximo. Bom, então quando você era pequenininha, você era Rachel, né? Rachel nasceu na cidade Dutra, é isso? Dutra, Zona Sul de São Paulo. Extremo Sul da Zona Sul de São Paulo. Como que era a tua vida em família? Conta um pouquinho pra gente. Lógico, com certeza. Eram 5 meninas e 2 irmãos. Nós éramos todas uma família muito pequena, assim, reunida, muito próximo. Família pequena não, mas família muito próxima. E aí eu era mais nova, né, de 7 irmãos. Mimada, então. Não dava tempo, não. Dava Eu trabalhava... Não. Esse negócio de 7 filhos, mimar... A mais nova sempre é mimada, não dá tempo. Não dava tempo, não. Mas aí tudo bem também, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, uma mulher muito prática, né? Então, as minhas irmãs todas saíram para trabalhar, muito jovem, todas estudavam, todas elas tinham a obrigação de trabalhar e estudar, não só as meninas, mas os meninos também. Pois é, era uma coisa muito forte na sua história, que é essa questão do estudo, né? Uhum. Seus pais incentivavam muito isso, não é? Meu pai falava assim, ó, você pode trabalhar, pode fazer o que for, mas estudar não é opcional. Tanto é que eu fiz o meu curso de comissária de voo escondido do meu pai. E aí, quando eu passei, e aí eu fiz a bancada, passei na bancada e ia voar na Varig. Já estava tudo certinho, já tinha passado na bancada, mas aí meu pai me fez primeiro fazer a universidade. Mas meu pai, ele foi uma pessoa que ele prezava muito pelo estudo, mas ele sempre foi um autodidata, porque não tinha muito espaço para ele investir nele mesmo, né? Ele pegava aqueles big binders que tinha lá do pessoal técnico e ele mesmo investia no estudo por ele mesmo e colocava à prova tudo aquilo que ele estudou, conquistou e prestava para a próxima posição. E passava. Foi dessa forma que aconteceu a evolução de carreira do meu pai. Mas além do meu pai ter sido um cara muito esforçado, ele acreditava que cada um era responsável por definir, né, quando a oportunidade aparecia, você tinha que estar preparado para tal. Então, o poder, ele acreditava que conhecimento era poder.
ninguém te tirava. Então, quando a oportunidade aparecia, você ali colocava o que tinha de melhor, o que tinha aprendido de melhor. Então, todas as vezes que a oportunidade apareceu na vida do meu pai, ele pôs o que estava de melhor, aquilo que ele tinha estudado. Meu pai, mesmo sendo, naquele tempo, um homem negro, um homem simples, um homem sem universidade, ele conheceu o mundo. Ele aprendeu inglês da forma mais simples possível, olhando filme, estudando inglês, estudando gibizinho, sabe, fazendo da forma dele. E foi por isso que você quis trabalhar nessa área do setor aéreo? Também, eu achava maravilhoso, eu achava meu pai fazendo aquelas viagens internacionais, eu achava fantástico, meu pai estudando toda aquela parte técnica, eu era apaixonada por aquela profissão. Eu ainda tenho grande admiração, mas eu amo a minha profissão de hoje. E a sua mãe, ela trabalhava em quê? Minha mãe era do lar. Uhum. Minha mãe, a dona Pretinha, né? Ela sempre foi do lar. Então, minha mãe, ela complementava a renda lá de casa. Então, minha mãe sempre fez faxina e a gente ajudava minha mãe nas faxinas. Então, minhas irmãs mais velhas sempre fizeram isso com a minha mãe. Tanto é que, para nós, nunca foi motivo de definir seu lugar de fala ou falar que está com vergonha porque você está fazendo faxina. Pelo contrário, quando eu fui estudar em Miami, quando eu fiz um dos meus aperfeiçoamentos em Harvard, ou quando eu estudei em Canadá, eu fazia house cleaning para complementar a minha renda e fazer com que eu tinha dinheiro para pagar estudos e os meus livros, essas coisas todas. O que definia era a minha vontade de crescer. Minha mãe sempre deixava isso muito, sabe, com muita objetividade para nós. É que você fez contabilidade, não foi isso? Eu fui formada em ciências contábeis pela FMU. E depois você acabou indo estudar fora, fazer uma especialização? Eu fiz algumas especializações. Como é que foi essa tua experiência fora? Como é que você foi parar fora do Brasil? Então nós 7 estudamos, nós 7 fizemos faculdade, né? Tem 2 contadores, tem enfermeira, tem psicóloga, pedagoga, bióloga, engenheiro. Para todos os gostos. Tem de tudo, para tudo tem lá em casa, tem um pouquinho de cada. E aí eu sair para estudar inglês, porque realmente inglês eu sabia que era algo importante, porque a minha primeira profissão como contadora, eu estudei numa empresa americana, que era a 7-Eleven. E eu ia até a porta. Eu fazia todo o balanço, eu fazia todas as demonstrações de resultados, mas outra pessoa demonstrava para mim. E aquilo me deixava meio que, sabe, falando assim, poxa vida, tá errado esse negócio. Aí eu pedi a conta, peguei meu dinheiro de rescisão e apliquei em mim mesma. E foi para onde? Fui para o Canadá, fui para Victoria, estudei University of Victoria. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, poxa vida, eu acho que aqui eu vou ficar só aplicando em empresa global. E você foi lá só estudar inglês nesse momento? Fui só para estudar inglês. Eu fui só para estudar inglês, mas aí eu comecei a entender que tinha outros cursos paralelos em finanças. E aí eu aproveitei o timing que eu estava lá, mas só que eu não tinha dinheiro para fazer esses outros cursos paralelos. Fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Aí eu fazia house cleaning, limpeza, né, de casas, e pagava cursos de finanças curtos, de 3 meses, 6 meses. Eu fiquei quase 2 anos morando lá. Que legal. A minha licença era licença de estudo. Entendi. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Então, eu fiz aperfeiçoamento, gostei, eu peguei e falei, opa, comecei a ver a coisa legal por aqui. Aí eu vim, estudei, trabalhei na Novartis, fiquei 5 anos na Novartis. Na Novartis fiz um MBA, na GV, na FGV. Aí da GV fui para os Estados Unidos, fiz meu segundo aperfeiçoamento em Harvard. Aí voltei para o Brasil. Na Tiffany fiz meu terceiro aperfeiçoamento na USP. Aí fiz na USP, fiz um outro aperfeiçoamento em Colômbia. Sempre estudando muito. Sempre estudando, porque foi exemplo do meu pai. Meu pai falava assim, olha, mesmo o jornal de ontem, você não deixa de saber o que está acontecendo no mundo. É verdade. Meu pai fazia para nós meio que, o que está acontecendo? O que você sabe? Ele fazia para nós perguntas do que estava acontecendo no mundo. Pois é, você está falando muito dos seus pais, você tem 2 filhos,
né? Tenho a Sara Maria, de 11 anos, e o Pedro Antônio, de 3 anos de idade. Nossa, legal. Queria saber o seguinte, o que você traz da sua família lá, dos seus pais, de valores que você ensina e passa para os seus filhos? Ah, sem sombra de dúvida, estudo. Respeito aos mais velhos, que para mim eu acho que é fundamental. Olhar o próximo sempre com olhar de apoio. Ter a capacidade de desenvolver a habilidade que é aquele seu melhor, porque você não pode ser uma pessoa selfish, sabe? Aquela coisa egoísta. Tem sempre que olhar a si, mas olhar como você pode compartilhar com o próximo. E compartilhar educação e, ao mesmo tempo, fazendo bem ao próximo. Eu acho que essa transformação que meu pai, mesmo lá atrás, quando ele veio de Minas Gerais para cá, ele começou isso lá atrás, através da educação, colocou nos filhos dele e nós colocamos nos nossos filhos. A educação é a mola propulsora para a transformação. Então, essa é a pegada lá de casa. E o que mudou na Rachel quando se tornou mãe? Ah, sem sombra de dúvida, olhar nos olhos. Hoje, com 2 filhos, deixa eu te contar um negócio. Uma pessoa que cria 2 filhos é diferente de uma pessoa que criou 7 filhos. Então, hoje, eu consigo sentar e dedicar mais tempo para minha filha com 2 filhos, que eu tenho 2, do que meu pai e minha mãe, que tinha 7 filhos. Então, a realidade dessa comunicação é outra. Mas a base do respeito deve ser a mesma. Eu tenho dificuldade em olhar para filho que dá tapa na cara de pai e mãe. Eu não aceito um negócio desse. E meu pai e minha mãe ensinou que pai e mãe a gente deve respeitar, e responsável. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Então hoje a gente vai muito mais no diálogo. Antes, o que vocês conversam? O fato de você ser mulher, da tua história? Eu empodero minha filha o tempo todo. Eu dou presente para minha filha em mês das mulheres. Mesmo meu filho com 3 anos, eu explico para ele o porquê é importante, por que a irmãzinha dele está recebendo florzinha. Ele é um menino que é tão esperto, meu Deus do céu. Eu fico com medo da esperteza daquele menino. É uma coisa, e é dessa forma. Então, educação, respeito, a habilidade de você entender a transformação, eu acho que é um processo que nós vivemos. E esse processo que nós vivemos, base está no respeito. Sim. Você participou, né, como você falou, de grandes empresas, né? Esteve à frente de grandes empresas e você é uma pioneira, uma mulher negra, né, em grandes empresas. Isso é muito forte, muito potente num país, né, que ainda tem uma dívida muito grande, né, a ser paga com a sua população negra. O que você acha importante dizer sobre essa sua experiência? Com todo respeito à sua pergunta, eu sou uma profissional. O que me levou a ocupar as posições que eu ocupei é porque eu sou uma mulher capaz de levar resultados comparados a qualquer outro profissional. Se eu fiz as empresas que eu passei ser sucesso, isso independe do gênero. Mas se nós olharmos uma questão de dívida com a sociedade, é óbvio que existe uma dívida com a sociedade aqui. Se eu olho que a negritude não está sentada na cadeira de liderança, alguma coisa está sendo feita de forma não equânime. Então, é óbvio que eu tenho que olhar e falar assim, olha, nós temos que criar metas que sejam favoráveis a um povo que não é nem beneficiado, que não foi enxergado, que não se enxergou. Então isso é um fato. Eu não estou pedindo favor, eu só estou pedindo que se dê oportunidade a um povo que não se deu oportunidade por anos. Eu não quero favor, só gere oportunidade. Por isso que nós precisamos de ações equânimes para se gerar uma sociedade justa.
Então, eu Rachel. só vou repetir, eu peço até desculpa, Ju, eu só vou repetir. Então, as posições que eu ocupei pelas minhas habilidades, pelos meus skills. Então, eu não quero ser um outlier no processo, eu não quero ser uma exceção à regra. Eu quero mais negros ocupando lugar de posição, de respeito, de liderança, de exceção. Eu quero mais negros ocupando o papel de presidência. E que isso não seja visto como exceção. O fato de ser exceção, né? Qual é o sentimento que você tem estando nessa posição? Que eu tenho a responsabilidade de trazer mais dos meus. E já sofreu por isso, por ser exceção? É só olhar no nosso ecossistema, no nosso entorno. Quando você vai em reuniões de alta liderança, quantos negros você vê? Então, essa pergunta você pode facilmente responder quando você olha, faz um teste do pescoço. Então, eu provoco a todos vocês que estão nos assistindo, faça um teste do pescoço quando você vai para esses lugares de alta liderança, quanta diversidade você está vendo, quanta pluralidade você está vendo, como que está refletido a realidade daquele ecossistema que você vive versus a negritude. Não tem. Então, para de falar que é mimimi. Para de falar que, ai meu Deus, hoje tudo é racismo. Começa a agir para incluir. Esse é o pertencimento que a gente tem que fazer a coisa acontecer. Essa inclusão que o seu Antônio e a dona Fretinha, da forma deles, minha mãe é analfabeta, semi-analfabeta, desculpa, ela fez Mobral depois dos 47 anos. Fez o primeiro, segundo, terceiro ano, mas depois não dava tempo, porque ela precisava continuar complementando a renda lá de casa, continuou só na faxina dela. Mas semi-analfabeta, mas transformando o mundo. Ela que me criou, ela que me fez. A Rachel, você acha que lá atrás tinha mentoria? Sabe quem me mentorava? Era a dona Pretinha. Vocês discutiam alguma coisa sobre racismo, preconceito na sua casa ou ainda não tinha essa discussão? Não tinha essa discussão porque tão era aberta. muito... Não tinha essa discussão tão aberta. Mas tinha aquela discussão, pô mãe, hoje não me deixaram entrar pela porta da frente. Ó filha, levanta, sacode a poeira e vai continuar conquistando o seu espaço de fala. Pô, mãe, hoje eu tô dolorida, cara. Hoje eu não tô tão forte para aguentar esse tipo de racismo. Mas você vai ter que ficar forte, porque você vai ter que lutar pelos seus. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu tive que chorar com a minha mãe e com meu pai? Porque eu não podia chorar para todo mundo. Eu não podia chorar na mesa de reunião. Na mesa de reunião eu tinha que decidir. Você sabe o que significa isso? É uma dor que muitas vezes a gente tem que levar só para nós. É isso que significa. Mas eu sou orgulhosa, porque eu tenho que sentir orgulho, porque eu sinto que pelo exemplo eu tenho arrastado muitos a querer sentar em cadeira de liderança. Isso é o que importa, essa transformação. A representatividade é poder? Sem sombra de dúvida. Você precisa ver os seus. Você precisa. E a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No segundo bloco, você vai saber mais dessa história que é transformadora da Rachel Maia. Até já. E a gente volta com essa conversa deliciosa com a Rachel Maia. Rachel, eu estava dizendo sobre a importância de ter representatividade, né? O Nando te fez essa pergunta. E você fundou a RM Company, que faz um trabalho de consultoria, né? De diversidade, equidade, mas se ampliou, né? Tem muitos segmentos ali dentro, né? E qual a importância? Eu queria que você continuasse explicando a partir da tua empresa, né? A importância de ter esse pertencimento, de você fazer parte de um grupo, de ter um propósito coletivo. Claro. Bom, é muito importante. Na verdade, eu fundei, trouxe sócios,
e deixei eles voarem, né? É mais ou menos isso que tem acontecido na RM Company. Nós temos a parte de letramento, porque nós só conseguimos transformar a partir de um momento onde nós desconstruímos para construir novamente dentro desse processo de incluir o que ontem não estava na agenda estratégica. Hoje, quando eu digo que eu preciso trazer a pluralidade para a liderança, os líderes atuais perguntam por quê. Nós temos que letrar e explicar do porquê. Hoje, na parte de Talent Acquisition, de recrutamento e seleção, focado na diversidade, porque eu não estou concorrendo com as outras Talent Acquisition, eu estou dizendo que eu estou fazendo um trabalho focado em recrutamento da diversidade, para mulheres, para pessoas com deficiência, para negros, para gerações, é focado. Por que eu preciso trazer mais liderança para este público? Porque o KPI está dizendo que eles não estão lá sentados na liderança. E por que eu estou dizendo que a governança é muito importante? Porque eu estou dizendo que as empresas hoje sofrem de uma desorganização, sofrem por falta de compliance, de políticas dentro deste processo. É o que a RM Company leva. O que eu quero, além de todo esse trabalho de serviço? A parte do varejo, que é onde eu amo, né, que eu tenho toda a experiência aí de luxo, no varejo de luxo, nós apostamos no mercadinho, que é onde traz a diversidade, a inclusão e a multiplicidade para os empreendedores da sustentabilidade, da diversidade, que não conseguem expor seus produtos com qualidade. Aqueles produtos que trazem qualidade, que trazem sustentabilidade, que trazem a diversidade, mas não têm a oportunidade de exposição. Então, essa parte do varejo. Então, é algo que você pode criar oportunidades de uma forma mais equânime. É isso que é essa companhia. Por que é importante você trazer essas oportunidades e criar, né, esses nichos, fazer com que isto aconteça e de uma forma dinâmica? Eu acabei de voltar de Campina Grande. Eu estou trazendo empreendedores quilombolas que fazem redes de algodão 100% orgânico. São mais de 20 aldeias quilombolas. Eu quero mais apoiar aquelas 20 aldeias quilombolas que eles não têm hoje, como oportunizar aqueles produtos que eles estão produzindo. Eu vou te ajudar. Eu ainda não sei como, mas eu vou ajudar. Rachel, você tem um livro, né, que conta Meu Caminho até a Cadeira número 1, sobre a sua história. Sim. Qual foi sua mensagem através desse livro? Eu fiquei aproximadamente uns 2 anos para primeiro ter coragem de escrever essa história e depois eu queria passar a mensagem de forma muito com toda a realidade, com muita transparência, para dizer que não foi um caminho tão simples, que não foi um caminho tão glamuroso, mas que foi um caminho possível. Então eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa muito básica, eu sou uma pessoa que venho lá do Jordanópolis, da Zona Sul, perto de Parelheiros, perto do Grajaú. Essa é a história que eu queria compartilhar. Então, o meu caminho número 1 é ser uma presidência de excelência. Mas o teu caminho número 1 pode ser uma coordenadora de excelência. O teu caminho número 1 pode ser a melhor assistente, mas de excelência. O teu caminho número 1 é aquilo que você definiu ser, mas com excelência. Porque o mediano, cara, o mercado está cheio. E aí você vai ter dificuldade. É isso. Você não vai transformar. Liderança é? Transformar por exemplo. Eu transformo por exemplo. Seja um bom exemplo.
Rachel, o que é ser brasileira? É ter a habilidade de trabalhar com muita resiliência, ter ação em alguns momentos que a gente perde a força e estar comprometido com a transformação. Se não for você que colaborará com esta transformação que eu, você acredita, quem será? E se não for agora que nós devemos começar com essa transformação, quando será? Está comigo? Está com você. Ufa, obrigada, Rachel Maia. Muito obrigado. Muito bom te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada a você por estar sempre aqui com a gente. Até o próximo. Tchau.